Oi, gente! Quem me conhece sabe o quanto eu curto esses meus bichinhos do Divertidamente. E hoje o nosso assunto é sobre inteligência emocional. Eu não posso deixar de trazer os meus amigos, né? Não são meus apenas, são de vocês também. O assunto hoje vai ser divertidamente sério, uma pauta que eu aprendi com um colega de trabalho usando Tim. E eu adorei essa ideia de brincar um pouco com um filme da Disney chamado Divertidamente para um assunto tão sério. Então, o papo agora vai ser divertidamente sério. Para quem não assistiu ou não sabe do que eu tô falando, aqui tá a minha amiga Tristeza, olha a carinha dela. Aqui eu tenho meu amigo Raiva, um sentimento tão importante quanto qualquer outro, a gente já vai falar sobre isso. Putz, eu tenho aqui a minha amiga Rejeição ou Nojinho, né? É a cara da minha filha, essa bonequinha, né? É a própria. Aqui eu tenho o medo, né? Talvez um dos sentimentos mais presentes no dia de hoje, em virtude de tudo que a gente está vivendo. Aqui eu tenho a minha amiga Alegria, e eu me enxergo, assim, eu até já pensei em fazer uma fantasia dessa pra mim, mas eu amo a alegria, eu acho que é um dos sentimentos mais bacanas que a gente pode ter. E eu tenho o guardião, que nem sempre a gente mostra, né, quando fala de inteligência emocional, mas a gente tem aqui o guardião das nossas memórias. E talvez esse seja um dos principais personagens do filme, além das próprias emoções. Então, essa turminha vai ficar aqui comigo, primeiro porque eles ficam na minha mesa mesmo, e segundo porque é sobre esse sentimento todos que a gente vai conversar. Eu quero bater esse papo com vocês de uma forma diferente do tradicional. Ao invés de dar uma aula sobre inteligência emocional, eu quero conversar um pouco sobre esse contexto de quanto essa competência ou essa inteligência impacta nas nossas vidas. Então, vamos começar entendendo que emoção é diferente de sentimento. Emoção é algo que a gente não controla, sentimento é algo que a gente consegue controlar, né? Então, emoção é um processo químico cerebral instantâneo em milésimos e milésimos de segundo que acontece, puf, né? Assim explode. Então, eu vejo uma cena, eu fico triste, então é uma emoção primária. Ou eu vejo aquela paixão da minha vida, ou eu ganho na loteria, uau, eu fico extremamente alegre. Eu vejo a pasta de dente apertada do lado errado, me dá uma raiva enorme. Então, eu não controlo a emoção. Quem um dia disse pra você que a gente controla a emoção, te disse uma grande mentira. As emoções, elas não são controláveis. O que é controlável é o que você faz com a emoção. Isso a gente controla. Então, emoção é instantâneo, é praticamente um impulso da nossa natureza, vem dos nossos cérebros de pedaços dos nossos cérebros mais primitivos, sendo bem leiga, bem simplista na explicação disso, e a gente não controla. Primeiro porque acontece e vai embora, e segundo porque é incontrolável. Sentimento já é algo um pouco diferente. E sentimento requer tempo, mais ou menos o que a gente faz com as nossas emoções. É como a gente lida com tudo isso que nos acontece, muitas vezes todas essas emoções, todas no mesmo dia. Então eu acordo com medo, eu tenho nojo do álcool gel, por exemplo, eu fico com raiva porque eu tô presa em casa, eu fico alegre quando eu recebo uma mensagem, eu fico muito triste porque eu não posso sair. Então, durante o dia a gente passa por todas essas emoções. A grande questão é como você lida com isso, né? 90% das decisões que a gente toma, não sei se vocês sabem disso, ela é de ordem emocional, ela não é de ordem racional. Apenas 5% das decisões que normalmente você toma são de ordem racional. Você compra pela emoção, você aceita um emprego, você discute, você se posiciona, você se defende, você ataca, sempre no contexto emocional. Aqui vale dizer que o que a gente está discutindo é um assunto de 1872. Esse assunto começou com Darwin, mas ele veio mais à tona nas empresas por volta de 95, se eu não me engano, quando Daniel Goleman trouxe essa pauta para o universo organizacional. E por que foi nessa época que ele trouxe? Porque foi por meados de 1995, que a gente começou a entender que as competências emocionais
Repito, que as competências emocionais, ou seja, a inteligência emocional, afetava a produtividade, afetava os relacionamentos. Então, primeiro, inteligência emocional pode ser medida. Esse é um fato, assim como qualquer outro tipo de inteligência. Então, inteligência emocional é um dos tipos de inteligência que a gente tem. E é possível medir isso, o que é mais interessante. É sabido que o sucesso de uma pessoa, o progresso, a prosperidade, o quanto ela é bem-sucedida, está diretamente ligado a estas competências ou essas características da sua inteligência emocional, dos seus componentes. A gente não consegue dimensionar ainda, mas é fato que são aproximadamente 10 emoções positivas, então são 10 componentes de um contexto chamado inteligência emocional, que permeiam o nosso dia e que podem fazê-lo ou torná-lo mais feliz, mais produtivo, assim dizendo. O ser humano, ele é por natureza um ser social, então ele precisa se relacionar. Por mais inteligente que ele seja, pensando em inteligência matemática, espacial ou qualquer outra, né? Ele precisa de relacionamento. E por que esse assunto, né? Por que a inteligência emocional tem tomado essa proporção nas empresas e por que tem sido uma pauta tão discutida em processos de coaching, em praticamente todos os treinamentos, né? Exclusivamente porque o ser humano, ele tem alguns sentimentos e o principal deles, o sentimento de pertencer, né? O ser humano tem uma necessidade de pertencer e essa necessidade é de ordem emocional. E a gente percebe que o meio ambiente, muitas vezes, que uma má liderança, que um processo de gestão não agregador, ele tende a fazer com que o ser humano se sinta com dores sociais. O que seriam dores sociais? Dores sociais é o não ser aceito, é uma rejeição, é um processo de exclusão, é quando a gente discrimina alguém, é quando a gente não respeita, é quando a gente ofende, é quando a gente expõe. Então, o acúmulo de todas essas dores sociais impactam a inteligência emocional da pessoa. Uma coisa está absolutamente ligada na outra, né? É todo um mecanismo. E muitas vezes, ao viver essas dores sociais, ao viver essas rejeições, com uma palavra mais simplista, o indivíduo tem adoecido. Nos últimos anos, a gente tem um índice de adoecimento nas organizações bastante elevado, como nunca se viu. E a justificativa que se tem é por não conseguir trabalhar as emoções, bem como os sentimentos. Existe um contexto de autossabotagem que a gente faz com a gente e que, às vezes, o líder contribui pela falta de empatia. Então, ainda que esse assunto seja desde 1800 discutido, é nos últimos tempos, como eu disse para vocês, que ele ganha uma certa cara, uma certa identidade no mundo organizacional. O que é então, Cintia, inteligência emocional, né? Como que eu posso me defender dessas dores organizacionais, né? Como eu, líder, posso inclusive ajudar o meu liderado a não sofrer dessas dores que causam emoções negativas ou emoções ruins e que paralisam o meu desenvolvimento. São 5 tópicos que são essenciais. O primeiro deles é o quanto você tem de autopercepção. Autopercepção é o quanto você percebe o que você está sentindo. Por exemplo, você consegue perceber quando chega perto de alguém e sente nojo? Ai, não vou com a cara daquela pessoa. Bom, se você tem essa autopercepção, você já está fazendo um exercício de inteligência emocional. Você tá indo por um caminho e você percebe que tá ficando com medo. Você percebe o medo no seu corpo? Voltando um pouquinho aqui na minha comunicação para eu me fazer mais clara. Emoção é fisiológica, o seu corpo sente. Você arrepia, você tem sudorese, você tem muitas vezes dor de barriga, náusea. Então o nojinho é essa náusea, o medo é esse arrepio, a alegria é aquele olho que estala, né?
A tristeza é aquele sentimento que você se fecha e se tranca às vezes no banheiro. Então, emoção é fisiológico. Você percebe isso durante o seu dia? Isto é o que a gente chama de um dos pontos da inteligência emocional. Você tem autopercepção? Você percebe a regulação do seu corpo? Segura essa resposta. 2. Você tem autocontrole? Você gerencia a sua emoção? Se você vê que você tá ficando bravo, se você vê que você tá ficando irritado, você controla isso, né? Eu costumo brincar, raiva, nervosismo, melhor amigo, uma xícara de café, uma xícara de chá, um copo d'água. Só um minutinho, deixa eu tomar uma água, eu já te respondo isso que você tá me perguntando, né? Você é capaz, por exemplo, de escutar determinadas coisas e por mais que elas te irritem, escutar no silêncio, processar e depois devolver? Isso é o segundo ponto. Então, se eu me percebo, se eu tenho autopercepção, eu tenho automaticamente autogerenciamento. Por que eu teria essas duas coisas? Porque se eu tivesse terceiro, que é a automotivação, ou seja, eu sou guiada para os meus objetivos. Eu tenho determinação, eu sou automotivada, né? Eu tenho um princípio claro, eu sei por que eu preciso... esse eu sei mesmo. Eu sei por que eu preciso engolir isso, porque eu quero chegar ali. Então, eu percebo que eu tô com raiva, eu percebo que eu tô altamente irritada, mas eu converso comigo, eu consigo segurar isso porque eu tenho uma automotivação, eu sei aonde eu vou chegar. Esses três, digamos que tá 100% relacionado a mim, comigo mesma. Então, autopercepção, automotivação e autocontrole, né? Vou repetir. Autopercepção, quanto eu percebo a minha emoção. Autocontrole, quanto eu controlo, porque eu tô sentindo que eu tô fervendo, tô sentindo que eu tô me irritando. E automotivação, nada me tira do meu objetivo de onde eu quero chegar. Se eu tiver esses três, os outros dois ficam muito mais fácil, que então é o processo de empatia. Do mesmo jeito que eu reconheço e entendo que eu tenho todas essas emoções primárias e suas respectivas combinações, eu sei que o outro também tem. Então é um processo de inteligência emocional o quanto de empatia a gente exerce. É um tanto de inteligência emocional o quanto eu consigo me colocar no lugar do outro para perceber, por exemplo, que hoje ele tá bem triste e que então não é o melhor dia para eu dar feedback. Ou a gente acabou de ter uma discussão tremenda nessa semana, ele tá extremamente irritado, grosseiro com o time, eu vou me pôr no lugar dele para na hora que for conversar com ele, tenha o melhor diálogo possível. E assim sucessivamente. E o último componente da inteligência emocional, que parece tão simples assim com a gente explicando, são os meus relacionamentos interpessoais. É o quanto eu consigo estabelecer de relacionamento com as pessoas propriamente dito, né? O quanto que as pessoas me conhecem, sabem da minha vulnerabilidade, sabem que às vezes a minha braveza é momentânea, mas que logo eu já tô na alegria. O quanto que eu me relaciono com tudo isso, né? O fato é que inteligência emocional, apesar de ser um assunto tão batido e tão simples, ele ainda é um grande trabalho para nós, psicólogos do consultório, coach nas empresas e seres humanos enquanto pais, mães e líderes, porque é uma pauta que requer da gente muito treino. Nosso cérebro, desde sempre, ele é muito mais voltado para as emoções negativas do que para as emoções positivas. E essas emoções negativas, tamanhas são elas, geram neurotransmissores no nosso cérebro que vão paralisando cada vez mais a nossa inteligência emocional. Então, por ser um vídeo curto e por eu querer resumir bem esse assunto, eu quero fechar com vocês dizendo que quanto mais sentimentos positivos, repito, quanto mais sentimentos positivos você conseguir nutrir, mais saudável você será. E para nutrir sentimentos positivos, é importante que o seu mindset tenha emoções positivas. Ou que você consiga transformar a raiva, o medo, a tristeza, o nojo ou a alegria em coisas positivas.
Ué, Cíntia, mas a alegria pode ser negativa? Claro que sim. Se você chegar excessivamente alegre num velório, a sua emoção está inapropriada. Desculpe, bati meus bichinhos, fez barulho. Então, toda emoção sobre a ótica do comportamento, ela é positiva ou negativa. A gente chama, então, de emoções primárias. Todo mundo tem essas 5 emoções, né? Chamadas de emoções primárias. Essas 5 emoções, quando combinadas entre si, geram outras emoções. Mas, a princípio, o nosso cérebro reage instintivamente, de forma impulsiva, a essas emoções primárias. Como ele reage, a gente, então, na sequência, tem que cuidar para como a gente armazena isso dentro do nosso cérebro, que são então os nossos sentimentos. Então, emoção eu não controlo, sentimento está em meu total poder controlar. Inteligência emocional é a capacidade que a gente tem de driblar os nossos sentimentos. É a capacidade que a gente tem de armazenar isso da melhor forma possível, transformando as experiências em relatos, em repertório positivo, para que a gente consiga transformar todo e qualquer comportamento. Emoção, eu não controlo. Sentimento, eu administro, eu controlo, eu domino. Como? Com autopercepção, com autocontrole, com automotivação, com empatia e com relacionamentos e pensamentos saudáveis. Se eu consigo trabalhar essas questões em mim, eu não tô trabalhando a minha emoção, gente. Chama inteligência emocional, mas o que eu tô trabalhando são os meus sentimentos. É como eu armazeno isso dentro de mim. É como eu organizo isso dentro do meu mindset. E para eu fechar, eu quero deixar 3 perguntas para vocês. Você tem gasto o seu tempo olhando para o passado, planejando o futuro ou vivendo o seu presente? Se você souber responder essas 3 perguntas, você tá saudável emocionalmente. Eu te explico. A gente precisa estar no presente. Se a gente está no futuro, a gente está numa sensação de ansiedade e isso descompassa os sentimentos. Se a gente está no passado, muitas vezes a gente está preso a crenças que não potencializam o nosso futuro. Mas se a gente está vivendo hoje, aqui, o presente, a gente está no nosso melhor momento. E como que a gente faz isso, Cíntia? Eu só conheço um jeito, através da prática da meditação. Desmistificando um pouco que meditação não é isso. Meditação é um estado presente, é o quanto a gente consegue estar inteiro no momento que a gente vive. Acalmando as ondas cerebrais, liberando neurotransmissores positivos. E ao praticar a meditação, eu garanto, com todos os estudos científicos, que vocês vão conseguir vivenciar mais as emoções positivas. E as emoções positivas mais presentes no nosso cotidiano são a alegria, a gratidão, a serenidade, o interesse genuíno pelo outro, a sua dose de esperança e otimismo, o orgulho que você tem, sua capacidade de se divertir, sua capacidade de inspirar o outro, a sua reverência e o amor. Esses são os sentimentos, as emoções mais positivas que a gente pode ter. E eu não poderia deixar de ressaltar aqui o meu sentimento, a minha hashtag da gratidão. Agradeça, agradeça e agradeça. Quanto mais você agradece, mais o universo entende que você é grato e mais ele te atribui. Fechando meu raciocínio, alegria, nojinho, tristeza, medo, raiva e não menos importante, o meu super amigo, sonho, memórias vão estar sempre conosco, sempre. Aliás, de verdade, eles estão, quem já fez treinamento de inteligência emocional sabe disso, eles estão sempre comigo, eu levo sempre. É você que domina isso, não é isso que te domina. É você que domina o seu sentimento, não é o seu sentimento que te domina. A emoção, beleza, ela virá, acontece, é instintiva. Mas o que você faz com isso e o que isso faz com a sua vida tá absolutamente nas suas mãos. Então agarra o seu presente
Agarra a sua capacidade de transformar o que você quiser. Porque viver no passado vai te gerar doença, viver no futuro vai te gerar doença, e a única coisa que vai manter a sua inteligência emocional top é o quanto você está no presente. Um beijo, até a próxima semana.